Oi, oi, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, essa comunidade de profissionais que estão unidos aqui em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização para a nossa área através dos nossos resultados individuais. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. E claro, tenho também minha consultoria, atendo empresas e atuo no RH já há mais de uma década. Perfeito? Hoje nós vamos falar sobre a estratégia por trás de realmente se tornar um profissional de RH referência e valorizado. Qual é a estratégia que está por trás disso? Os profissionais que são referência, que são valorizados, o que está por trás do que eles fazem, né? O que eles usam de estratégia? A gente vai falar sobre isso hoje. A diferença realmente de um RH que ganha, que vence esse jogo, né? E o que está ali à mercê do mercado, à mercê do chefe, à mercê de tantas outras coisas e sente que está realmente perdendo o controle dessa situação. Nós vamos falar sobre isso agora. Antes de mais nada, eu queria falar com vocês aqui sobre a importância dessa temática. Né? Nós estamos falando sobre a estratégia por trás de realmente se tornar um profissional referência e valorizado. E antes de mais nada, surge aquela necessidade, né, na minha mente, de alinhar com vocês o que eu considero ser um profissional referência e valorizado. Isso porque, muitas das vezes, nós temos uma sensação de, Elis, eu acho que eu sou valorizado, Elis. Eu acho que eu não sei, mas parece que eu sou referência. Mas a gente não tem, muitas das vezes, aquela noção, o critério específico para conseguir olhar para nós mesmos e ter aquela certeza se realmente nós estamos no caminho certo para sermos profissionais valorizados, né? Então, o que eu quero comentar aqui com você? O que é ser um profissional referência? Referência, pense nesse nome. A referência, quando eu penso em profissional de RH, quando eu penso em alguém que é bom, quando eu penso em qualidade, quando eu penso em resultado, eu penso em alguém. E se eu convivo com alguém que esse alguém me passa todas essas sensações e essas impressões, ela se torna referência para mim naquele assunto. Porque ninguém domina todos os assuntos, mas a gente tem as referências na nossa mente, pessoas que nós nos lembramos delas quando pensamos em assuntos determinados, porque elas são sim muito boas naquele assunto determinado. E o que eu quero é que você seja referência no RH. Eu quero que quando as pessoas que convivem com você pensarem em RH, pensarem em qualidade no RH, pensarem em RH de resultado, pensarem em RH realmente estratégico, eles se lembrem de você. Esse é o principal alinhamento que eu queria fazer com você, é exatamente esse o lugar que eu quero que você esteja e eu quero que você me diga aqui se esse realmente é o lugar que você deseja estar também. Se realmente esse é o lugar que você deseja estar, a gente está alinhado aqui de irmos juntos nesse caminho em prol desse objetivo. O que mais, Elis, que é parte disso, que eu acho que é parte do que você deseja? Ser um profissional ouvido, né? A gente ouve muito falar disso, ser um profissional com voz, mas o que seria isso na prática? Vamos pensar juntos? Quando você chega com uma ideia, com uma proposta, olha, empresa, eu realmente acho que a gente pode implantar tal projeto, eu realmente tenho aqui um desejo da gente ter um RH um pouco mais estruturado, eu queria trazer esse movimento, esse subsistema. A empresa te ouve hoje? Você sente que você é 100% ouvido? Que sua voz, ela tem peso? Eu tô falando de voz de peso. Sabe aquela pessoa que quando ela fala, a água para? Quando ela fala, todo mundo quer escutá-la e leva em consideração a sua opinião, mesmo que talvez seja uma opinião que naquele momento não seja acatada, mas as pessoas param para ouvir, param para considerar, param para pensar, param para analisar e realmente se importam com aquela opinião. Tem pessoas assim, e é realmente essa pessoa que eu quero que você se torne, que a sua voz seja importante para a empresa no seu ramo, que você seja visto e vista como especialista no que você faz. E quando você falar, as pessoas à sua volta realmente darem credibilidade
e considerarem o que você está falando. É isso que eu desejo para você. Quando eu ouço, né, ter voz, é exatamente isso. Ter voz não é simplesmente tudo que você falar ser acatado. Porque a vida não é assim, né? Em alguns momentos vão acontecer ali de o que você falar não ser o momento da empresa, não ser o momento daquele projeto e tá tudo bem. Mas o que você falar ser considerado, ser analisado e ser visto como algo relevante. Não, peraí, o que a fulana fala é relevante. Vamos estudar sobre, vamos pensar sobre. Então, independentemente do cenário que você esteja, seja em um cenário de RH interno, seja em um cenário de business partner, seja em um cenário de consultor externo, seja em um cenário de buscando recolocação, buscando transição, você tem que realmente já se tornar esse profissional que vai ser ouvido. Vai ser ouvido por um cliente, vai ser ouvido pela empresa, né, ali da sua parceria de business partner, vai ser ouvido pelo seu chefe, vai ser ouvido pelo recrutador, vai ser considerado, vai ser visto como alguém de referência, ok? Respeitado. Respeito. Gente, tem coisa mais importante do que você se sentir respeitado no que você faz? De quando você tá fazendo algo, as pessoas respeitarem aquilo, não se intrometerem, não desvalorizarem no sentido de, vamos pular essa etapa, isso aí tudo bem, pular, não faz falta. Mas eles precisam fazer tudo isso. Isso é desrespeito e não é algo intencional no sentido de, não é que a pessoa seja uma pessoa mal educada ou que a pessoa, está me desrespeitando. A gente fala de desrespeito, parece algo intencional ou algo pejorativo. Mas o desrespeito, ele acontece naturalmente quando eu acabo me intrometendo no que o outro faz, achando que eu sei mais sobre o outro do que aquilo e achando que eu tenho o direito de entrar naquilo que não é meu, porque eu sinto que aquilo é meu. Eu não vejo aquilo como do outro. E infelizmente, muitas das vezes na nossa atuação, a gente sofre isso de líderes, de pessoas que vêm e se intrometem, né, no que a gente está fazendo, que vem e fala assim, para que fazer um processo seletivo desse jeito? Vamos pular essa etapa. Não, eu já tenho alguém, já arrumei uma indicação, vou contratar ele mesmo, e aí descredibiliza tudo que você fez. Não, para que esse treinamento? Vamos fazer de outro jeito. Pessoas que realmente não entendem que você é o dono, é a dona daquilo ali, ok? E isso é desrespeito, é não respeitar o seu espaço, o seu conhecimento, a sua atuação e o seu posicionamento como especialista daquilo. Eu já falei isso aqui e eu vou repetir. Eu não sou nem de longe a pessoa que acha que autorresponsabilidade completa é uma coisa que existe. Eu discordo respeitosamente de vários gurus da internet, várias pessoas que realmente acham que tudo, eu disse tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Eu, particularmente, acredito que tem muitas coisas que a gente não controla, tem muitas coisas que não estão sob nosso controle. Mas a parte que me cabe, a parte que eu controlo, eu preciso estar no comando. Eu não posso deixar isso para outras pessoas controlarem. E é aí que entra, talvez, a maior consequência que eu vejo que nós, como profissionais, acabamos sofrendo ao longo da nossa carreira. Nós vamos perdendo o controle. A gente vai entregando esse controle nas mãos de outras pessoas. A gente entrega esse controle na mão do recrutador, a gente entrega esse controle na mão do cliente, a gente entrega esse controle na mão do nosso chefe, a gente entrega esse controle na mão da empresa que nos contratou como business partner, a gente entrega esse controle no mercado, para o mercado. E basicamente essas outras pessoas, essas empresas é que controlam a nossa atuação. O sim e o não que a gente recebe, a gente está dando para o outro. Nós não estamos controlando aquilo que de fato a gente poderia estar fazendo na nossa carreira. E aí, quando a gente vê, já se passaram anos e a gente fica esperando vir do externo. A gente fica esperando a valorização chegar, a gente fica esperando a promoção chegar, a gente fica esperando as coisas acontecerem, porque a gente entregou o controle para o outro. A gente realmente acha que o outro é que controla a nossa carreira.
para onde a gente vai, o que acontece com a gente. E aí, quando as coisas que a gente quer que aconteça com a gente não acontecem, o que a gente tende a fazer? A gente tende a colocar a responsabilidade no outro. Mas porque, de fato, você entregou esse controle para o outro. Mesmo aquilo que cabia a você controlar. E não existe sensação pior do que essa. Eu sei porque eu já passei de sentir que eu não tinha o controle do que acontecia comigo. De sentir que parece que outras pessoas controlavam se eu ia ser promovida ou se eu não ia, se aquele projeto ia ser aprovado, se não ia, se eu ia ter sucesso no que eu estava fazendo, se eu não ia. Parece que não dependia de mim, sabe? Parece que não dependia de mim. Tudo que eu tentava fazer não mudava, não influenciava nada que acontecia na minha carreira. Até que eu virei uma chave, várias chaves, que eu vou falar aqui para vocês, começar a falar para vocês hoje. E existe estratégia por trás. Eu não estou aqui como uma pessoa de desenvolvimento pessoal, apesar de eu amar o tema. Não sou uma especialista em desenvolvimento pessoal, não estou aqui só para motivar vocês a serem pessoas que vão atrás dos seus objetivos, apesar de que eu quero que você faça isso. Mas eu quero me posicionar aqui com você como uma estrategista. Porque é muito mais do que motivação, muito mais do que querer, você precisa saber o que você precisa fazer para conseguir aquele objetivo. As pessoas que vencem, as pessoas que são referência, as pessoas que são valorizadas, elas têm estratégia por trás, elas sabem o que elas estão fazendo, elas têm o controle da carreira delas. E é isso que eu quero começar a falar aqui para vocês hoje sobre os pilares desse controle. Como é que você vence essa falta de controle, essa impotência, esse sentimento de que você está deixando a vida levar? A vida tá te levando, tá escolhendo para onde você vai. A primeira coisa por trás de um jogador que realmente vence, que realmente tem estratégia, é o planejamento. Não dá mais para você atuar, para você agir na intuição, não dá mais para você agir no, sabe, na vida ir surgindo, vão surgindo demandas, vão surgindo problemas, vão surgindo coisas, e deixa que quando surgir eu vejo o que eu faço, eu resolvo. Não, não dá mais para viver desse jeito. Precisa planejar o que você quer viver. Começando pelo básico, o que realmente você quer viver? Ou seja, suas ações têm que ser intencionais. Não dá mais para agir sem intenção, sem objetivo. Tá na hora de entender movimento de peças. Cada peça que você movimentar no seu jogo, cada peça que você movimentar de ação, de decisão na sua carreira, tem que ter um porquê. Tem que ter um objetivo. Você tem que estar enxergando lá na frente já. E esse lá na frente é o seu objetivo final. Que no caso de um jogo estratégico, como eu estou usando aqui a analogia do xadrez, é o checkmate, mas para você, o que que é? O que que é essa jogada final? O que que é o objetivo final para você? Que tipo de profissional de RH você deseja ser? Você já tem essa noção? Ao invés de só, ai, tá, as coisas não acontecem para mim. Que coisas que você gostaria que acontecesse para você? Qual é realmente o seu objetivo? Que tipo de profissional você quer se tornar? E segundo, que tipo de impacto que você quer gerar? Porque tem gente que não quer gerar impacto. Tem gente que só quer realmente o básico. Ah, Elisa, eu só quero conseguir um emprego no RH e ali ganhar a média de mercado até o resto da minha vida, e é isso, para mim tá ótimo. Perfeito, se é o que você quer, quem sou eu para te dizer que o que você quer é errado? Mas você tem que definir o que você quer antes de mais nada, para que então você possa direcionar as suas ações, as suas atitudes, as suas decisões em direção a esse lugar e você possa conseguir ir identificando ao longo desse caminho se você está ou não está conseguindo se aproximar do seu objetivo, para que você possa corrigir o curso da sua rota de vez em quando, para que você possa fazer análises. Espera aí, isso aqui que eu estou fazendo não está me ajudando a chegar lá, então eu preciso tomar uma decisão diferente, eu preciso rever isso aqui. É correção de rota. Mas para isso você precisa saber para onde você está indo, tá? Perfeito. Planejamento, então. Além do planejamento da sua carreira, na sua atuação, você precisa ser um profissional planejador.
O que eu vejo muito são profissionais de RH que exigem a valorização, mas quando você vai olhar o que ele está fazendo o básico, ele está fazendo o operacional, ele está simplesmente sendo um profissional que não vale mais do que aquilo. Você entende que a valorização ela tem que estar diretamente ligada ao que você está gerando de valor? Valorização, essa palavra vem de valor. E a gente acha que só o fato de eu ter feito uma faculdade, uma pós-graduação, um MBA, isso já me dá valor. Mas vamos parar para pensar o que é importante e relevante para a empresa. Eu só valorizo alguém que me mostra que realmente ela tem valor para mim. Vamos pensar na vida pessoal? Eu valorizo alguém que mostra que tem valor para mim, que realmente eu olho e aquela pessoa tem valor para mim. E para ela ter valor para mim, ela tem que me agregar algo que é importante para mim. Concorda? Maravilha. No caso da empresa não é diferente. Ela vai valorizar pessoas, cargos, áreas que ela vê o valor e para isso precisa ter algo, estar fazendo algo, estar resultando algo que a empresa deseja. E a maioria das vezes nós nos tornamos profissionais de RH realmente sem valor, que não está agregando nada, que não está agregando. E aí a gente acha que o nosso diploma ou a nossa trajetória de conhecimento é que vai determinar isso, mas para a empresa isso não importa. Para a empresa o que importa é o resultado que você está gerando. E a maioria das vezes a gente realmente se acostuma, ou vou mudar o que eu ia falar, não é que a gente se acostuma a não gerar resultado, é que a gente não sabe como. A maioria de nós se forma perdido. Começa a atuar e é treinado por alguém, e aí a vida vai levando, e aí quando vê, já tá ali embolado em rotinas operacionais, apagando fogo, e a gente não sabe como sair daquilo. E aí fica esperando a valorização vir. Não é assim que vai acontecer. Então chegou a hora, agora momento de autorresponsabilidade que nos cabe, chegou a hora de você entender qual é o seu papel nisso e fazer as lapidações e os ajustes necessários no que de fato depende de você. Então, voltando para o planejamento, eu falei de planejar o que você deseja para a sua carreira, mas na sua atuação também. Você planeja o seu processo de recrutamento e seleção? Você planeja quais são as perguntas que você vai fazer por cargo ou você repete as mesmas perguntas para todo cargo, achando que você tem que avaliar as mesmas coisas para todo mundo? Você planeja o seu processo de treinamento? Você faz um levantamento das reais necessidades de treinamento daquela empresa ou você só reage sob demanda? Espera ali, surge uma demanda, um líder chegar, ou alguém chegar, ou precisa de um treinamento XYZ e você simplesmente ir lá e operacionalizar. Você planeja o processo de carreira das pessoas dentro da empresa? Ou você simplesmente deixa isso a Deus dará e quando um líder chegar, aumenta o salário dessa pessoa, vamos crescer ela e você só operacionaliza aquilo? Porque você, como RH, é dono da área de RH. Quem determina para onde as pessoas vão, como elas vão ser geridas, é você. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Por que que a nossa área também é chamada de área de gestão de pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso? Sendo que nós não somos responsáveis por gerir todas as pessoas da empresa, nós não somos os gestores de todas essas pessoas da empresa. Mas a nossa área também é conhecida como área de gestão de pessoas, como profissional, você também é reconhecido como profissional de gestão de pessoas. Nesse movimento, por que isso acontece? Porque a área de RH, é a responsável por determinar como as pessoas vão ser geridas. Já parou para pensar nisso? Quando você implanta um processo, por exemplo, de avaliação de desempenho, você está determinando através de um processo estipulado ali dentro como as pessoas vão ser avaliadas. Quando você implanta um processo de plano de cargos e salários, você, através do seu projeto, está determinando um processo de como as pessoas vão crescer ali dentro da empresa. Quando você coloca um projeto, implanta um projeto de treinamento que realmente seja estratégico, você está sendo responsável por estipular como as pessoas vão ser desenvolvidas. Quando você coloca um processo de recrutamento e seleção implantado que funciona, você está sendo responsável por determinar como as pessoas vão entrar dentro da empresa.
E assim eu poderia continuar citando vários e vários outros exemplos. Então, os nossos projetos têm essa função de determinar padrão de como as pessoas vão ser geridas. Nós que determinamos as regras do jogo dentro da empresa. E os líderes, eles seguem, os colaboradores, eles seguem. É assim que deve ser. Mas se você não está se posicionando dessa forma, primeiro, ou porque a empresa não enxerga em você alguém que detém esse conhecimento capaz de fazer tudo isso acontecer. Segundo, ou a empresa nem sabe, ela nem tem ideia de que ela pode ter acesso a tudo isso, ela nem sabe o que é um plano de cargos e salário direito, ela nem sabe o que seria um processo de avaliação de desempenho que funciona, ela nem sabe como é fazer diferente do que ela faz hoje. Então, falta informação, e nesse caso, você também não está se posicionando como um profissional que leva essa informação para a empresa. Ou, pura e simplesmente, você não está conseguindo vender essa informação para a empresa. Você até está tentando. Você até se reúne, fala sobre a importância desses projetos, mas você não sabe se posicionar da maneira correta. Passar essa informação da maneira correta. Porque nada menos é do que uma venda de uma ideia. Nós vendemos ideias o tempo inteiro. Nós vendemos também a imagem se nós somos capazes de fazer aquilo ou não. E isso vem da preparação. E aí a gente entra no nosso segundo ponto. A gente falou do planejamento e agora nós vamos falar da preparação. Você precisa estar preparado para que a empresa possa olhar para você e realmente ver alguém capaz de gerar valor ali dentro. De olhar para você e ver alguém que eu respeito como especialista naquilo que está falando, que eu paro para ouvir, que aquilo que fala eu considero e que aquilo que faz gera resultado e eu valorizo. Entende? Então, qual é a nossa responsabilidade que está sob o nosso controle? Se preparar em conhecimento que realmente nos dê base e nos dê segurança de que sim, eu consigo passar essa informação para a empresa, eu consigo mostrar para ela a importância de tudo isso, eu consigo mostrar tudo que a gente não tem ali dentro e o que ela está perdendo com isso. Eu consigo gerar valor, gerar resultados que façam a empresa me ver como uma peça que de fato tem valor ali dentro. E eu consigo comprovar isso para a empresa me posicionando de uma forma diferente. E tudo isso vem de começar se preparando no conhecimento. Eu acredito que se você está aqui, você está sedento de conhecimento. Existe uma armadilha muito grande que nós profissionais de RH, principalmente a maior parte dos profissionais de uma maneira geral, mas principalmente o RH, eu percebo que é uma característica forte do nosso mercado, é que a gente tem uma necessidade muito grande de absorver o máximo de coisas que a gente consegue, né? Então a gente sai fazendo um monte de curso, a gente sai lendo um monte de livro, a gente sai perguntando um monte de coisa para todo mundo, a gente sai lendo um monte de artigo. E aí o que acontece? A gente vai absorvendo tudo aquilo e a gente tem o que eu chamo de overdose de conhecimento. Um monte de conhecimento teórico acumulado, mas nada muda efetivamente na sua rotina, porque você não implanta nada daquilo, porque você não sabe como fazer. Você tem um monte de informação do que fazer. Ah, tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, mas você não sabe o como. E além disso, esse tanto de informação que você nem consegue filtrar o que realmente faz sentido para aquela empresa, por exemplo, o que conseguiria ser implantado naquele momento, o que seria mais para frente, um planejamento de ideias. Você não consegue também entender onde uma coisa conversa com a outra, como é que eu implanto essas coisas juntas? Elas vão conversar? Vai fazer sentido juntas ali dentro? Como é que eu faço isso tudo funcionar? E aí eu só vou absorvendo, vou colecionando diplomas, vou colecionando certificados, e no final das contas, eu não mudo nada no resultado da minha atividade em si, que é o que de fato importa. Conhecimento, ele é para isso, né? Ele não é só para ficar guardado dentro dali da minha cabeça para que numa conversa de bar ou de restaurante ou com amigos eu saiba falar sobre alguma coisa. O que adianta você saber falar se você não sabe fazer? E para a empresa o que importa é saber fazer.
Então, o conhecimento aqui que eu quero dizer para você não é qualquer conhecimento. Não é sair absorvendo tudo que você vê pela frente. É você saber ser seletivo. Você é muito melhor você ser um especialista em algo, você se aprofundar em algo e saber executar aquele algo de uma maneira bem feita, de maneira que gere resultado, do que você saber de um monte de coisa superficialmente e não ter se aprofundado em nada. Então, eu sou muito mais adepta ao conhecimento aprofundado sobre algo que você escolhe focar. Já viu aquela coisa, aquela frase que se você foca em muitas coisas ao mesmo tempo, você não fica bom em nada? Você não faz nada direito? É dessa forma. Se você sai querendo abraçar o mundo e aprender um monte de coisas e colocar tudo em prática de uma mesma forma, não vai dar certo. Você tem que focar em um conhecimento que você olhe e fale: não, peraí, esse conhecimento aqui me chamou a atenção. Isso aqui está de encontro com o profissional que eu quero ser e com o impacto que eu quero gerar. Porque você já determinou isso no seu planejamento. Então você vai conseguir olhar para aquele conhecimento e saber, isso vai me proporcionar ser o profissional que eu desejo ser e o impacto que eu quero gerar? Vai. Então, perfeito, eu vou focar nisso, eu vou me aprofundar nisso, eu vou me especializar nisso, eu vou me posicionar como um profissional especialista nesse assunto, referência desse assunto. E implantar todos os subsistemas de RH sob uma mesma metodologia, fazendo com que tudo converse entre si e gerando resultado. É isso que, na minha visão, vai ser o grande diferencial do que você faz. Então, conhecimento diferenciado já começa por aí. A sua preparação necessita disso, não é qualquer conhecimento, tá? Não dá mais para ficar simplesmente absorvendo tudo, a Deus dará, né? Deixando esse controle na mão do universo que passa na minha frente, eu sugo. Não. Ser seletivo, ser intencional, fazer jogadas intencionais. Eu vou escolher o que eu vou fazer. Eu vou escolher o conhecimento que eu quero me aprofundar, ok? Posicionamento é outro ponto da sua preparação. Muitas das vezes a gente tem o conhecimento, e nesse momento eu estou partindo do pressuposto que você já entendeu a importância de ter o conhecimento, de você já foi atrás dele. Só que às vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente não sabe passar esse conhecimento para o outro. E nós também temos uma função essencial de sermos portadores de informação. Porque as empresas, os donos de empresas, os gestores, eles não são obrigados a conhecerem de RH como nós. Assim como eu não sou obrigada a entender de financeiro como alguém que se especializou a vida inteira na área financeira, como eu não sou obrigada a saber de engenharia como alguém que é engenheiro, cada um na sua especialidade. E a maioria dos gestores, dos donos de empresa, eles não são especialistas em RH. E nem deveriam ser, porque eles têm as suas funções, as suas especialidades, enfim, e tá tudo bem. Eles contratam pessoas justamente para que essas pessoas sejam especialistas no que elas fazem e isso agregue. Então, qual que é a minha função? É levar o que eu sei para a empresa. Olha, empresa, pode ser que você não esteja vendo isso aqui, mas eu estou, porque eu sou o especialista da área. E olha só o que eu estou vendo. É você saber passar essa informação. O seu conhecimento não pode ficar só para você. A empresa tem que entender aquilo que você está enxergando. E para isso a gente precisa saber se posicionar, se comunicar. A gente precisa atrair visibilidade para nós, para o nosso conhecimento. A empresa tem que ver esse nosso conhecimento com bons olhos. Espera aí, isso aí que o fulano sabe, isso aí é algo de valor para a empresa, isso aí é algo que eu valorizo e eu quero que seja executado aqui dentro. Mas para isso eu preciso conseguir passar isso. Então, o posicionamento também é muito importante. Às vezes a gente fica tão preocupado com o conhecimento que a gente se esquece de que nós somos profissionais que também devemos nos posicionar. E é engraçado, né? A gente escuta muito aquela questão de primeiro ser para depois o outro nos ver, né? Eu não sei se é exatamente essa a frase, mas o sentido é esse. Primeiro eu tenho que ser
para depois o outro me ver desse jeito. Então, primeiro eu tenho que ser referência, eu tenho que me valorizar, eu tenho que valorizar o conhecimento que eu tenho que acreditar naquilo que eu sei e me sentir capaz de fazer aquilo, para que o outro enxergue isso em mim. Como é que eu quero que o outro enxergue isso em mim se nem eu tenho certeza se eu tenho isso tudo? Se nem eu tenho realmente tudo isso no momento, se eu não estou preparado realmente para assumir isso agora, ok? Então, conhecimento, posicionamento, tudo isso está dentro de preparação. E o que que isso vai te tornar? Vai te tornar um profissional expert. Eu vou diferenciar para você aqui rapidinho qual é a diferença de profissional expert para o profissional que eu chamo de profissional replicador. O profissional replicador é aquele que replica coisas sem análise por trás, sem entender realmente o que ele está fazendo e sem ter certeza se aquilo é o melhor. Não sabe analisar aquilo, basicamente. Por quê? Porque não tem conhecimento sobre aquilo. De uma maneira geral, eu só replico aquilo que eu não sei fazer, que eu não sei realmente sobre o assunto. Exemplo, tá? Eu vou fazer um treinamento. Eu pego um treinamento pronto que um colega fez, que eu vi legal no LinkedIn ali que ele fez, e aí ele fez um treinamento, por exemplo, de inteligência emocional, e aí eu fico olhando e, nossa, que legal, eu quero colocar esse treinamento lá na minha empresa. Fulano, qual que foi aí? Como é que foi e tal? Você me passa quem foi que deu ou os materiais que eu quero dar aqui também. O fulano passa e você replica. Elis, mas qual é o problema de fazer isso? Existe um grande problema aqui. Existe uma linha tênue entre nós sermos vistos como uma área que gasta dinheiro, que faz coisas que não tem retorno, que faz coisas só, abraça a árvore, só, vamos fazer festas, e ser visto como realmente uma peça estratégica da empresa. Existe uma linha tênue ali. Existe uma que se você ultrapassa essa linha, você tem um grande risco de estar caindo nesse lugar de ser visto como alguém não estratégico, alguém que só está ali para gastar o orçamento da empresa com coisas que a empresa acha irrelevante. Por que eu estou falando isso? Se você está fazendo um treinamento sem analisar se esse treinamento realmente é importante para a empresa naquele momento, existe um problema de inteligência emocional na empresa? Existem outros problemas que são prioridade, que estão ali latejando e que você não soube identificar e nem está treinando porque você está focado em colocar coisas que você acha legal, que você viu em outras empresas? Isso é perda de recursos financeiros, de recurso de tempo, de recurso pessoal. Porque você vai estar realmente fazendo um treinamento que, apesar das pessoas vão sair falando que legal, não vai gerar nenhum tipo de mudança de comportamento ou de resultado na atuação dessas pessoas, consequentemente na empresa, porque não era um problema. E você não está ali para ser um profissional que faz coisas legais, que as pessoas elogiam, que legal, que bacana, eu me diverti muito. É claro que, consequentemente, eu posso causar tudo isso nos meus projetos, mas desde que eles tenham um objetivo claro por trás. E quando você replica sem análise, você não tem objetivo por trás, você só quer encher linguiça, digamos assim, entre aspas, você tem boas intenções. E eu acredito realmente que você tem boas intenções, porque eu já fui uma profissional replicadora, não existe nenhum problema nisso. Porque nós temos boas intenções, a gente quer fazer as coisas pela empresa, só que como a gente não sabe como, a gente fica pegando coisas. Quero implantar uma avaliação de desempenho. Eu entro no Google, formulário de avaliação de desempenho. Pego um formulário pronto, que eu não entendo muito bem como ele foi formado, não entendo de onde vieram os critérios, não sei que metodologia ele está seguindo, não sei como treinar os líderes da melhor forma para aplicar aquilo, mas eu tenho uma boa intenção, eu quero que as pessoas sejam avaliadas. E aí eu peguei algo pronto da internet e repliquei, por exemplo. Ou eu peço para um colega, me envia aí o formulário de avaliação de desempenho da sua empresa. Vou lá num grupo de WhatsApp que eu tenho. Gente, alguém tem modelo de avaliação de desempenho? Nesse caso,
Você não está tendo análise e estratégia por trás, você não sabe nem criar o seu formulário do zero em cima de critérios que a empresa realmente precisa, em cima de cargos que a empresa realmente tem, em cima de critérios dos cargos que a empresa tem, porque cada cargo é diferente, cada cargo vão ter exigências técnicas e comportamentais diferentes, então é injusto que essas pessoas sejam avaliadas nos mesmos critérios. A gente tem níveis diferentes dentro da empresa, isso precisa ser customizado. E talvez esse seja o principal foco do nosso trabalho, é customizar. A gente precisa sempre resolver problemas existentes dentro da empresa, problemas reais que aquela empresa tem, ou levar a empresa para mais próximo da meta, do seu objetivo. As minhas ações, elas sempre têm que ou resolver um problema ou atingir uma meta, um objetivo, ou levar a empresa mais próximo de atingir essa meta, esse objetivo. Se as minhas ações não estão nem com esse objetivo e nem com esse, realmente eu estou desperdiçando recursos da empresa. E não vou estar gerando resultado. Não tem resultado nisso. Resultado é só quando uma dessas duas coisas estão acontecendo. E não é bom nem para o colaborador, porque o colaborador ele também precisa estar aproximado de resolver problemas e alcançar metas para que ele também gere resultado e para que ele também seja valorizado. Então, nós temos um grande papel de irmos atrás da nossa valorização, de criarmos resultados para a empresa e de gerarmos resultado para os colaboradores. E nós só somos capazes de fazer isso se realmente a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, o profissional replicador tem boas intenções, mas não tem o conhecimento por trás de conseguir customizar suas ações da maneira que a empresa precisa. Não sabe diagnosticar problemas, não sabe entender quais são as metas da empresa e muito menos direcionar os seus projetos para esses objetivos. E daí a gente não tem resultado. Vocês entendem isso? E se não tem resultado, como que eu quero cobrar que a empresa veja valor no que eu estou fazendo? Se eu não estou gerando resultado para a empresa. Então, aqui dentro da estratégia, você tem que gerar um resultado impossível de ser ignorado, que é aquele resultado que sai do ordinário. Tem que ser um resultado extraordinário. E o que é o ordinário? Às vezes a gente olha para essa palavra como pejorativa, né? Mas nada mais é do que o comum. Sabe o que todo mundo está fazendo? Aquela coisa que todo mundo faz, todo RH está fazendo. O comum, o básico, o mínimo. Se você quer ser valorizado, se você quer ser visto como referência, você tem que sair deste lugar de fazer o mínimo, de fazer o básico, de fazer o comum. E você tem que se colocar num lugar de fazer o que a empresa precisa, o que a empresa deseja, o que o colaborador vai se beneficiar, o que for customizado para a empresa. E por último, mas não menos importante, eu saber comprovar isso. Uma coisa que o RH tem muita dificuldade é saber medir o que ele está fazendo, é saber mostrar para a empresa o resultado que ele está atingindo. Às vezes a gente até está fazendo coisas que estão dando resultado, mas nem eu, às vezes, sei que aquilo que eu estou fazendo está dando resultado, quanto mais a empresa. Então, eu saber medir também como é que está a minha atuação, como é que está o índice de retenção de pessoas, para eu entender como é que está meu recrutamento e seleção, como é que está o tempo médio de retenção dessas pessoas na empresa, para eu entender como é que está o clima organizacional, como é que está o nível de desenvolvimento dessas pessoas ao longo das suas avaliações, para eu entender como é que estão os meus treinamentos, como é que está o nível de desligamento dessas pessoas, quais são os maiores motivos, quais são os índices de maior desligamento espontâneo ou a decisão tomada pela empresa para eu entender se existe problema na minha liderança ou se não existe, como é que está sendo avaliada essa liderança, para eu entender como é que está os meus treinamentos de liderança. Você entende que eu não sei medir as coisas? A maior parte de nós não mede. E o que acontece? Nem eu sei se o que eu estou fazendo tá bom ou tá ruim, e nem a empresa sabe. E quando eu meço, eu consigo direcionar melhor as minhas ações para entendimento de, peraí, eu fiz uma ação de endomarketing com o objetivo de aumentar uma determinada competência organizacional. Mas quando eu fiz aqui a medição desse indicador, eu percebi que não aumentou. Então, na verdade, a minha estratégia de endomarketing não foi bem executada. Eu tenho que pensar melhor. Eu não posso repetir essa ação. Eu preciso reajustar.
porque não deu resultado. Eu dar um treinamento e depois eu fazer uma avaliação desse treinamento e medir o ROI, o retorno de investimento desse treinamento e ver se realmente eu consegui mudar comportamento, se realmente eu consegui mudar a técnica, se realmente o resultado daquela pessoa mudou no dia a dia. Não mudou, ótimo, então peraí. Alguma coisa eu errei no planejamento desse treinamento. O que será? No próximo treinamento eu vou, então, ajustar. Eu vou tentar um modelo de ensino-aprendizagem diferente, eu vou tentar uma abordagem diferente, eu vou tentar um instrutor diferente. E vou medir de novo, até eu entender que aquilo funcionou. Isso é bom para você, porque você corrige o seu curso e é capaz, então, de gerar mais resultado, e isso é bom para a empresa, porque você pode pegar esses números e apresentar para a empresa. Olha, empresa, aquele projeto que a gente implantou, olha aqui, diminuiu a rotatividade em tantos por cento, aumentou o índice de retenção de pessoas em X%, por cento, aumentou o tempo médio de empresa em X%, por cento, diminuiu o absenteísmo em X%, por cento, e assim consecutivamente. A empresa vai passar, então, a enxergar o resultado do que você está fazendo. Vai estar ali na cara, não tem como ela ignorar. É daí que surge o resultado impossível de ser ignorado. Não tem como a empresa ignorar se você está comprovando, se você está mostrando. Mas para isso, você precisa saber o que você está fazendo. Não só medir, né? No final da saber medir, mas saber o objetivo que você tinha com aquelas ações. O que você vai apresentar para a empresa? Como é que você vai direcionar suas ações? Vocês entendem como muitas das vezes a gente não está fazendo nada disso e a gente está esperando a valorização chegar? E eu não tô te culpando por isso. Eu sei que eu não tendo a ter discursos como eu estou tendo hoje, né? Que está sendo um discurso mais de mãe quando quer o melhor para o filho. E às vezes, quando a gente quer o melhor para o filho, a gente fica quase que parecendo que a gente está brigando, né? Que a gente está dando tapas com luva de veludo, mas não é essa a minha intenção aqui com você. A minha intenção com você é te acolher, porque eu sei pelo que você está passando. Eu já estive nesse lugar e não há nada de errado nisso. Não tem nada de errado em ser um profissional replicador. Não tem nada de errado em eu não estar fazendo a maioria dessas coisas e estar esperando a valorização chegar. Sabe por quê? Porque você não sabia disso antes. E quando a gente não sabe, como é que a gente vai se responsabilizar por isso? Mas existe esse momento em que você passa a saber. E eu quero fazer isso por você, talvez abrir realmente o seu campo de visão para que você entenda que existem possibilidades. E como é gostoso você ver que existem possibilidades. Eu não sei vocês, mas quando eu entendo, quando eu vejo que talvez eu tô num beco sem saída, que eu já tentei fazer tudo e que não tem mais nada para fazer, eu me sinto frustrada. Eu penso, e agora? É isso que eu vou viver? É essa a realidade? Não tem mesmo que eu possa fazer? E aí, quando chega alguém e me mostra uma outra possibilidade, um outro caminho que eu não tinha pensado, isso me dá alívio. Eu me sinto aliviada, porque eu vejo que ainda tem espaço para eu tentar melhorar. Ainda tem algo para eu fazer que eu não tentei ainda. E isso me deixa aliviada. Eu prefiro muito mais do que pensar que não tem mais o que eu possa fazer. Porque me sentir presa. E o que eu quero fazer por você aqui é te deixar aliviado, aliviada, te mostrando que existe sim caminho que você ainda não tentou. Que existe sim coisas que ainda você não está fazendo, que você pode começar a fazer e que vão determinar grandes resultados para você e para sua carreira, que vai te permitir assumir esse controle de volta. E eu quero que você sinta esse alívio de tipo, ai, graças a Deus, então tem uma forma que eu posso aprender e tentar. Tem esperança de que existe uma estratégia muito linda, que eu particularmente acho linda, que a gente acaba se apaixonando por aquilo que dá resultado, né? Aquilo que a gente vê que deixa as empresas melhores, aquilo que a gente vê o impacto do que a gente faz, a gente acaba se apaixonando pelo processo. Então, sim, existe uma estratégia, um processo, uma metodologia linda, capaz de te tornar esse profissional, capaz de te mostrar esse caminho para que você assuma o controle de volta. Você sim é capaz de conseguir fazer tudo isso.
gerar um resultado extraordinário, que resolve um problema ou atinge uma meta, que você consiga comprovar os seus resultados, que você consiga customizar os resultados, que você se torne um profissional de RH expert, deixe de ser um profissional replicador. E ainda demonstre o seu valor para a empresa, se posicione como referência e consiga colher os frutos que você merece. Porque, entenda, existem dois universos mesmo. Existe o universo dos profissionais que têm resultado. Existe. Existem esses profissionais, não é a área de RH que é desvalorizada. Existem muitos profissionais de RH sendo muito valorizados, muito bem remunerados, profissionais de RH contentes com as suas atuações, que participam das estratégias da empresa, que estão ligadas às decisões, que têm suas vozes ouvidas, que são vistos como referência, que são respeitados. Existem muitos. Eu sei porque eu tenho milhares de alunos e dentre eles tem centenas e centenas que hoje vêm falar para mim que se reapaixonaram pela área e que hoje são esses profissionais. Então, esses profissionais, eles existem. E existem os outros profissionais que estão patinando, que estão tentando, que desejam muito isso, mas que ainda não chegaram lá. O que esses dois grupos estão fazendo diferente? É exatamente essa diferença do que depende de você e não das coisas que a gente não controla, é que eu quero que você saia daqui entendendo que você vai sim aprender como controlar isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada de coração por vocês terem ficado comigo aqui até agora. Um beijo no coração de vocês